Bom, boa tarde a todos, então. Eu me chamo Eduardo Almeida Evelyn, sou acadêmico da agronomia da Unijuí e a pedido do professor Ivan, então, que é nosso professor de plantas de lavoura 2, eu vou gravar um breve vídeo falando sobre a cultura do girassol. Uma introdução, então. É uma cultura que pode ser trabalhada tanto em safra como em safrinha, onde a safra tem início na primavera e se estende até o verão. E lavouras semeadas do mês de janeiro em diante são consideradas safrinhas. Além disso, tem mercados muito distintos, podendo ser utilizado para grãos, podendo ser indústria, farelo ou para consumo, e ainda para óleo. É um cereal muito valorizado, considerando os diferentes destinos que possui. Cada mercado exige um tipo de grão diferente. O girassol de prateleira, por exemplo, exige um grão bonito e chamativo, que seria grande e rajado, né, que é listrado. O grão para industrialização é mais miúdo, pois precisa de um grande rendimento de polpa em relação à casca. Para óleo, por exemplo, o grão não precisa ser bonito nem chamativo, e sim com um bom rendimento de óleo. Ele se adapta a inúmeras condições climáticas, sendo uma boa alternativa para a sucessão e rotação de culturas em áreas produtoras de grãos. E um fator que também a torna uma excelente alternativa é a boa tolerância à seca, menos incidência de pragas e doenças, e ciclagem de nutrientes. Tudo isso facilita sua expansão e consolidação. A tolerância à seca é pelo sistema radicular ser profundo, podendo explorar grandes volumes de solo em busca de umidade, absorvendo mais água e nutrientes. Mas ainda assim, a preferência por solos mais bem manejados e características químicas e físicas do solo favoráveis, pois é sensível fisicamente à compactação e quimicamente à acidez. Algumas formas de implantação, então. O principal ponto a ser cuidado para a implantação da cultura é cuidar o material recomendado para as determinadas regiões e não escolher uma cultura não indicada para a sua região. Cuidar a acidez e compactação do solo também, muito importante. Implementar a cultura no período correto e ter cuidado com o zoneamento agroclimático de cada região. Correta adubação e condução de semeadura adequada, principalmente tendo cuidado com a velocidade para poder ter uma boa distribuição das sementes no solo. Em algumas regiões é adaptado perfeitamente para períodos de safra, como é o caso do Rio Grande do Sul. Mas em regiões como o Centro-Oeste, por exemplo, adapta-se melhor em safrinha e por isso a importância de cuidar o zoneamento agroclimático. Deve-se levar em conta também o formato da semente e densidade, assim como profundidade e uniformidade. A densidade recomendada é de 40 a 45 mil sementes por hectare. Existem várias formas de implantação, podendo ser consorciada com algumas outras espécies, como a mandioca e a braquiária. E pode também ser implantado em diversos espaçamentos, sendo mais comum o de 90 centímetros entre linhas, mas podendo ser cultivado em 40 e 70 também. E o mais recomendado até é que se aproxime mais para que possa mais a entrelinha, para que se possa distribuir menos no metro linear, né, na mesma linha. Para o manejo de plantas daninhas, se indica que faça uma rotação de métodos de controle, utilizando de métodos preventivos, culturais, mecânicos e químicos, que podem trazer uma melhor eficiência, bem como um maior retorno econômico ao produtor. O manejo preventivo, basicamente, é na prevenção da entrada de novas espécies invasoras na área, bem como evitar a perpetuação das espécies já existentes, cuidar da certificação da semente, limpeza de máquinas e implementos a mudar da área, que é um ponto muito importante também, que é fácil de disseminar as invasoras, e é uma coisa que hoje em dia é muito pouco valorizado pelos produtores. Muito poucos produtores fazem, de fato, essa limpeza de máquinas. Controle cultural pode citar também que devemos ter cuidado com as condições favoráveis para a cultura, podendo exemplificar correções do solo, adubação, escolha da cultivar, manejo populacional e rotação de culturas. Controle mecânico é realizado na entrelinha da cultura por implementos cultivadores, podendo ser de tração animal ou mecânica. Isso acumula solo na linha de cultivo próximo ao caule da cultura.
o que auxilia também no combate às plantas daninhas e ainda auxilia contra acamamento. Como controle químico, há alguns herbicidas que contribuem muito com a sua eficiência, aliado à agilidade na aplicação, podendo aplicar uma grande área por dia, mas no Brasil há poucos produtos registrados e autorizados para aplicação, tendo algumas espécies que às vezes é difícil de controlar. O ideal é que se faça esse controle em pré-semeadura. Manejo de insetos pragas, então. O principal método de prevenção é através de inseticidas, assim como reguladores de crescimento e controle biológico, sendo o controle biológico o principal para lagartas. A aplicação é recomendada que se faça no período da tarde, pois de manhã a planta recebe em maior quantidade a presença de polinizadores e a morte desses insetos pode também causar quebra na produção, bem como um impacto ambiental. Inclusive, tem muitos estudos que comprovam isso, que as abelhas, né, que é o principal agente polinizador, estão sumindo, né? E isso é um grande problema, uma grande preocupação para nós, mas muita gente não sabe. Manejo de doenças, então. Para se evitar utilizar produtos sem necessidade, visto que a diversidade desses produtos não é das maiores, pode-se tornar outros cuidados como a utilização de sementes sadias, cuidados com o solo, que sejam bem drenados, profundos, com pH ideal e adubação correta. Há algumas plantas daninhas, como o picão preto e o carrapecho, que servem de hospedeiro para algumas doenças que depois passarão dessas plantas daninhas para o girassol. Então, se for tomados devidos cuidados com essas plantas daninhas, se evita um grande problema futuro quando se estiver com o girassol em desenvolvimento. Há também a transmissão de podridão por água, insetos e ferramentas que penetram nos ferimentos, homens, máquinas e sementes, presentes em solo com matéria orgânica em decomposição. Por isso, o cuidado com o maquinário e os solos bem drenados. O fungo da podridão branca se hospeda em várias culturas, por isso o cuidado redobrado com a rotação de culturas e a utilização de sementes sadias. O patógeno da bolha branca é disseminado pelo vento, favorecido por chuva e sobrevive no solo ou resto de cultura. Por isso, deve ser incorporado ao solo os restos culturais. Outro grande problema são os nematóides de galha, que pode ser controlado a partir da adequada rotação de culturas ou sua sucessão e adubação verde, com espécies não hospedeiras do nematóide. Algumas dessas espécies podem ser o amendoim, o algodão, o sorgo resistente ou o milho resistente. Isso contribui muito para a redução populacional dos nematóides. Momento de colheita. Como em qualquer cultura, o girassol parte da correta identificação do estado de maturação fisiológica e, principalmente, a capacidade do agricultor de fazer essa identificação, sendo no girassol um trabalho complicado, visto que pode ocorrer de forma desigual em um único capítulo. E ainda pode ocorrer na mesma época diferença no grau de maturação entre capítulos de diferentes plantas em uma mesma área. Existem também fatores ambientais que podem gerar diferença no ponto de maturação e na sua identificação a campo, pois pode, em uma determinada área, termos diferenças de características, tanto químicas quanto físicas, que farão com que a cultura não fique pronta de maneira uniforme. Mas, por fim, o critério principal de identificação da maturidade fisiológica é a transição da cor das brácteas de amarelo para marrom, sendo normalmente medido nos números de dia após o florescimento. Métodos de colheita, então, pode ser feito de forma manual ou mecanizada, dependendo do tamanho da área, sendo a colheita manual ser viável apenas em pequenas áreas, e para grandes áreas a colheita mecanizada, com plataforma específica para essa cultura, ou então com plataforma de milho com algumas pequenas adaptações, não sendo esse o recomendado, mas podendo ser utilizado em caso de urgência ou necessidade. Aqui embaixo, então, nós temos duas imagens de dois modelos diferentes de plataformas, mas os dois são específicos para girassol, e tendo também essa outra alternativa de fazer alguns ajustes em outras plataformas de outras culturas. Umidade. Então, a umidade recomendada para a colheita dessa cultura fica entre os 10% e 12% de umidade, podendo ter uma perda de até 2,7% na produtividade.
mas se colhido em umidades maiores ou menores que estas, a tendência é que a perda seja ainda maior. Sendo com grão acima de 12%, teremos problemas mecânicos e também com embuchamento e na parte de trilha, na hora da colheita. E se for mais seco, que os 10% de umidade, teremos perda pelo fato de estar tão seco a ponto que os aquênios sejam descascados que, fora que haverá perda considerável no peso do produto. Regulagens da colheitadeira, então. De modo geral, as regulagens devem estar com rotação de cilindro entre 350 e 500 rotações por minuto, onde quanto maior for a umidade do grão, menor deve ser a rotação, para que não danifique o grão, né? Até porque quanto mais úmido, a tendência é que embuche mais fácil. Então, por isso a rotação deve ser menor. A abertura do côncavo, então, vai variar do tamanho e forma dos capítulos, mas vai estar entre 20 e 25 milímetros na entrada e 18 e 20 milímetros na saída. Ventilação menor em relação às culturas de soja e milho, por exemplo, em virtude do baixo peso específico. Secagem e armazenamento. Após a colheita, teremos grande teor de impurezas, sendo necessário passar por um processo de limpeza, sendo este um processo indispensável para se manter a boa qualidade do óleo. O ideal é ser armazenado com um teor de impureza inferior aos 4%. Já quanto à umidade, é recomendado que os grãos estejam entre 10% e 11% de umidade. Caso a colheita tenha sido feita com uma umidade superior a essa, deve-se ainda passar por um processo de secagem, e sendo em grandes quantidades, deve ser feito em secadores, mas se forem poucas quantidades, pode ser feito até sobre uma lona, a céu aberto, né, no sol. Conclusões, então. A cultura do girassol pode ser uma boa alternativa para a rotação e sucessão de culturas, tendo um bom retorno econômico. Cultura que está ainda em crescimento no agronegócio brasileiro, principalmente na nossa região, mas requer um nível de conhecimento mais aprofundado e profissional para que se tenha sucesso, pois é uma cultura mais delicada e se tem poucas informações e conhecimentos sobre a mesma, pelo menos na nossa região, né? Além disso, o custo da implementação é mais alto e o que requer um bom capital do agricultor para a implementação, além de ter uma dificuldade de colheita em vista de que tem que ter uma plataforma específica ou ainda que tenha que se fazer algumas adaptações, né? Ainda seguido da falta de produtos eficazes para controle de doenças, plantas daninhas e insetos. Ou seja, é uma boa cultura, mas que trará algumas dificuldades, né? Mas com certeza terá mercado para ela e será muito bem valorizado, visto que tem vários destinos, né? Então seria isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.